Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Então abramos aí as nossas Bíblias no livro do Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Quem encontrou diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo em haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 14. Faz para mim uma arca de madeira, e fará compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. 17. Porque eis que eu vos trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra expirará. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, ó Senhor grande e poderoso. Receba nessa noite a nossa adoração a Ti, e abençoa nessa noite mais uma vez este culto de ensino da Tua palavra, aonde precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque somos pequenos, somos barros e pó cinza, e o Senhor é grande e fiel para cumprir com todas as suas promessas. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui já chegaram nessa noite. Também abençoa aquele que nos assiste através do canal do YouTube Ebenezer Oficial. Multiplica as bênçãos sobre a vida dessas famílias, e que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida do Teu povo, e assim nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares. A palavra do Senhor aqui, queridos e amados irmãos, nos fala sobre Noé, e também daquilo que o Senhor tinha feito, né? Deus criou todas as coisas, e nós vemos Deus aqui já preocupado com a sua criação, porque nós, nos versículos que lemos aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tinha visto que a maldade do coração do ser humano havia aumentado muito. A maldade no coração das pessoas havia crescido de uma forma grandiosa, de forma que Deus se arrepende, ou seja, Deus se entristece em ver a condição que a humanidade, o homem, a mulher que Ele havia criado, a condição que eles estavam vivendo agora. E Deus decide exterminar. Eu disse: olha, eu vou acabar com tudo. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 8 do capítulo 6, que Deus achou graça de Noé. Ou seja, Noé foi achado, agraciado diante dos olhos de Deus. E Deus, olhando e vendo aquele homem, Deus diz: esse homem é diferente, esse homem ainda tem propósito. E então Deus vai lhe passar instruções, e vai ordenar no versículo 14, que ele construísse uma arca de madeira, com compartimentos, e a betumar-se ela por dentro e por fora. E é no último versículo, que foi o 17 que lemos aqui, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar para ele que enviaria o dilúvio, que destruiria todos os seres viventes debaixo do céu. Olhando aqui a palavra do Senhor, nós logo percebemos que Deus estava pronto a realizar aquela obra.
E Noé vai construir segundo o projeto que Deus lhe deu, a arca. A arca seria construída. Agora imagina, somente Deus passa o passo a passo para ele, das metragens, o tamanho, o comprimento, a altura, a largura. Não tinha nada por referência, porque ainda nada havia sido construído, não havia embarcações naquele tempo, porque até mesmo não chovia na terra. O dilúvio foi a primeira chuva que caiu sobre a terra, porque o que acontecia era que o orvalho descia, o vapor, e aquele orvalho regava a terra, e então eles plantavam, mas chuva, não existia chuva. Aí alguém agora começa a pregoar entre os homens que não criam mais em Deus, que viria o dilúvio. Aí é mais difícil ainda, porque já não chovia. Que dilúvio é esse que vai inundar a terra? Só que uma coisa é certa: quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. Então o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu Deus, o seu Deus, o Deus que nós servimos, está aqui nessa noite. E o Deus que nós servimos nessa noite, manda eu te dizer, igreja que aqui está presente, igreja que me assiste nessa noite, não abandone a arca. Mas qual a importância dessa arca para nossas vidas? Porque se Deus mandou que ele construísse uma arca, é porque aquela arca seria algo muito importante para aquele povo. Era um meio de salvação quando viesse o dilúvio. E olhando a palavra de Deus, nós vamos ver que no versículo 6 e 7, Deus está olhando e vendo a maldade do homem sobre a terra, e Deus decide aniquilar tudo. Mas no versículo de número 8, nós vemos que Deus acha graça em Noé. E se nós olharmos no versículo 17 e versículo 18, Deus vai fazer a primeira aliança com o homem. Deus vai fazer a primeira aliança com o homem para providenciar salvação àqueles que obedecessem à ordem de Deus. Agora nós olhando aqui a palavra do Senhor, aplicando para nós como igreja hoje, e dizendo: não abandone a arca. Também Deus estabeleceu conosco uma aliança, através de Jesus Cristo, no capítulo de Mateus 26, versículo 28, aonde a Bíblia vai dizer: eis que eu faço uma aliança convosco. Jesus ali está fazendo uma aliança de sangue conosco, quando ele diz para os seus discípulos que ele seria aquele que ia expiar o pecado de toda a humanidade. Então a aliança que Jesus faz no capítulo 26, 28 de Mateus, é que ele nos tornou, aleluia, um resgate vivo e eficaz, para que nós pudéssemos estar livres. E Jesus faz uma aliança agora com quem? Com a igreja. E se nós olharmos a arca representa a igreja. Naquele tempo Noé pregava e muitos não acreditavam. Não é diferente, hoje a igreja prega e o povo não acredita. Mas a ordem de Deus nessa noite para mim e para ti é: não abandone a arca. Creia, porque é na arca que Deus vai mudar o seu itinerário, é na arca que Deus vai mudar o seu dia a dia, é na arca que Deus vai mudar o teu caráter, é na arca que Deus vai aperfeiçoar o teu povo, é na arca que Deus fala, é na arca que Deus entrega a vitória para aquele que crê.
Então precisamos entender que Deus dá ordem, faça a arca, mas Deus vai impor regras e vai dizer para Noé: olha, quando você fizer a arca, você vai abetumar a arca por dentro e por fora, ou seja, vai passar betume. E o que é esse betume? Betume é uma forma de impermeabilizar a arca por dentro e por fora, ou seja, selar a arca de forma que aquilo que está fora não entra para dentro, e nem o que está dentro vai sair nada para fora. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Noé fez conforme a orientação de Deus. 120 anos demorou para fazer aquela arca, mas quando ele termina tudo no passo a passo, conforme a voz de Deus disse, aí vem o dilúvio. E esse betume, e esse selar da arca, o que significa nos dias atuais da igreja de Cristo, é que aquilo que está fora não pode entrar para dentro. Olha o que Deus está dizendo conosco: o que está lá fora não pode entrar para dentro, porque o dilúvio do mundo lá fora, aquilo que pertence ao mundo, a igreja está selada, não é com betume, mas é com o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito não permite que aquilo que está fora entre para dentro. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a igreja não está mais influenciando o mundo, mas é o mundo que está entrando porta dentro da igreja. Mas a ordem de Deus é: passa betume, lacra tudo, não deixa nada que é do mundo entrar no meio de vós, porque vocês são diferentes, separados por Deus. Passa betume, Noé. E como é que está a igreja do século 21? O mundo está dentro da igreja, pessoas estão sendo atraídas para as igrejas com coisas que são mundanas, mas não são mais atraídos com a presença em muitos lugares. Mas ainda bem que aqui ainda tem um povo que crê na palavra, que confia na palavra, que acredita no Espírito Santo, que nos selou, que nos guardou, e que nós estamos aqui nessa noite é para bendizer e glorificar o nome de Jesus Cristo. Igreja, meu querido e amado irmão, é o nosso lugar de segurança, assim como a arca representava na vida de Noé segurança para ele e mais 8 pessoas. Jesus também, como a igreja hoje está de porta aberta, ela representa segurança, representa cidade de refúgio, lugar aonde nós vamos aprender cada dia mais com o Senhor. É por isso que Deus nessa noite está dizendo: não abandone a arca, não abandone a tua igreja, não abandone Jesus Cristo, permaneça na presença do Senhor, porque Jesus Cristo tem vitória para mim e para você. Aleluia! Não abandone a arca, a esperança em tempos de pandemia, a esperança em tempos de crise, e a esperança é a arca, aonde Jesus fala, aonde Jesus levanta o caído, aonde Jesus ergue o necessitado e põe ele em pés firmes sobre a rocha. Não abandone a arca. E a arca representa segurança, refúgio. Uma cidade só era conhecida como uma cidade fortificada quando ela tinha os seus muros erguidos. A tua casa só fica aparentemente mais segura quando ela tem muros ao redor dela. Mas uma casa que está ao léu no meio do tempo, ela fica vulnerável ao ataque do adversário, do inimigo, do ladrão. É por isso que na igreja, não abandone a igreja, porque aqui aonde aprendemos a palavra, aonde recebemos a força, a graça que vem do alto. Aconteça o que acontecer lá fora, aconteça o que estiver acontecendo no mundo, a igreja ainda está guardada debaixo das mãos de Deus. A convenção tira as pessoas do mundo. Olha bem,
A convenção tira a pessoa do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro das pessoas. A convenção tira as pessoas do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro das pessoas. É por isso que domingo, quando o pastor pregou aqui, Josué dizia: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Ei, o difícil não foi tirar o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. E está cheio dentro das igrejas hoje ainda, pessoas que estão dentro da igreja, mas o mundo ainda fala mais alto dentro dela. Mas através da santificação, o mundo vai ser arrancado de dentro de você, e você vai viver o melhor de Deus, o reino de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas você precisa santificar. A ordem de Deus para Noé era essa: passa betume, coloca tudo aí, permeabiliza, passa selador, sela tudo. E a Bíblia vai nos dizer nessa noite: não abandone a arca. Há esperança em tempos de pandemia. Jesus é a nossa esperança. Primeira verdade sobre a arca: dentro da arca havia problemas e conflitos para Noé superar. A arca representa a igreja. A igreja, dentro dela existe problemas e conflitos para que nós possamos superar. Entenda isso, eu sempre digo aqui: não existe igreja perfeita. Existe um povo que está se aperfeiçoando todos os dias e procurando melhorar quando querem, para entrar um dia pelas misericórdias de Deus na cidade, na Nova Jerusalém. Agora Deus vai dizer o seguinte: que há problema na arca, há sim, mas todos eles serão superados em Deus. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que após tudo estar pronto, a arca está betumada, tudo certinho, Deus fechou a porta. Tudo está pronto e Deus vai fechar a porta. Ah, meu amigo, meu irmão, nessa noite, você que está aqui, você que me assiste, talvez você ficou triste porque uma porta se fechou, talvez você ficou triste porque um casamento não deu certo, talvez você ficou triste porque a porta ainda está fechada. Sabe por quê? Porque quem fechou essa porta não foi o diabo, não foi o inimigo, porque a Bíblia diz que tudo pronto, Deus fechou a porta por fora, e a Bíblia diz que ele fechando, não há ninguém que possa abrir. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite para você que está na arca, representada aqui como a igreja de Cristo Jesus. A porta que Deus fechou não é para te entristecer, não é para te matar, não, é porque Deus te amou. Quando ele fecha a porta, é porque ele viu que aquilo que você achou que ia ser bênção, não ia te dar resultados positivos. Então ele foi lá e fechou a porta de emprego, talvez o concurso que você não passou, talvez aquele salário que você almejava, talvez o emprego que você perdeu, e você está dizendo: a porta foi fechada. Mas fica tranquilo, porque Deus fechou, porque Ele te ama. É melhor ter um salário mínimo do que ter 10, 15 mil reais fora da presença do Senhor. E Deus conhece a nossa estrutura e sonda os nossos corações, e Ele sabe que há muitos não iriam suportar se aquela porta estivesse aberta. Então Deus lacrou, fechou, e só vai abrir na hora que Ele quiser.
Aleluia, é por isso que nós devemos entender Deus, presbítero Juliano. É por isso, pastor Isaías, que muitos ficam indagando e perguntando por quê. Esquece de perguntar para que, Jesus, que isso aconteceu. Mas em tudo a Bíblia diz: dai graça, porque Ele sabe de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Deus sabe o que faz. Ele fechou a porta porque Ele te ama. O casamento, o namoro acabou porque Ele te ama. Ele fez esta obra, fulano e ciclana, porque Ele te ama e Ele quer bem para você. 8 pessoas dentro da arca, 150 dias sobre as águas. Agora nós, observando a palavra de Deus, nós vamos entender o quê? Tudo que acontece hoje na igreja local acontece entre uma grande família, porque nós somos a família que o Senhor chamou. Então, para entrar na arca, as noras dos filhos de Noé tiveram que estar dentro dela. Olha para o seu irmão e diga assim: para casar com o filho de Noé, tem que entrar na arca. Para casar com filhos de Noé, tem que ficar na arca, tem que morar na arca, tem que viver na arca. Tem muita gente, toma cuidado, jovem, com aquele namorico que você era cheio do Espírito Santo, e depois que começou o namorico, porque a igreja está fora do mundo, ela vive no mundo, mas não é do mundo. Mas cuidado com esse namoro, porque falava em mistério, entregava recado, e vinha na oração, e depois do namoro começou a se distanciar da arca. Mas se quer viver na arca, se quer casar com o filho de Noé, tem que viver na arca. Não tem esse negócio: ah, pastor, eu vou casar lá fora, ele está no mundo, é um gatinho, é bonito, cuidado para esse gato não te arranhar, cuidado para esse gato não te fazer mal. Não, mas depois eu ganho ele para Jesus. Ei, toma cuidado, porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual, e nós temos certeza que Deus é capaz de transformar pessoas e fazer obras extraordinárias. Mas como pastor de igreja, tenho visto pastoras, mulheres e homens que têm chorado lágrimas e mais lágrimas para que haja convenção nos maridos, e os maridos não se convertem há anos. Umas já esperam há 20, há 10, há 15, porque buscaram um jugo desigual. Toma cuidado, busca a pessoa que pensa como você pensa, que anda do jeito que você anda. Não precisa buscar lá fora, porque dentro da arca tem pessoa que vai te fazer feliz. Às vezes a aparência não é muito bela, mas isso não importa, porque o mais importante é o caráter, é o que está dentro daquele que vai te trazer felicidade. Cuidado, não saia da arca, fica na arca. Mas para casar com o filho de Noé, tem que viver e morar na arca. Temos que tomar muito cuidado, porque o mundo, o inimigo é cheio de estratégia. Ovelha, nasce ovelha, cresce ovelha, morre ovelha ou vai morar no céu ovelha. Agora bode não se converte, cuidado, porque senão você como ovelha vai ficar dentro da casa, ou você como uma ovelha na casa do Senhor, e talvez o bode vai ficar lá fora, e o bode pode engraçar com a cabrita lá fora, e aí o negócio vai ficar estreito. Então, em nome de Jesus Cristo, ovelha, casa com ovelha, porque vai gerar ovelha. Cuidado,
Você que está me assistindo, cuidado, porque você era uma bênção. Cuidado, porque você era uma pessoa que não saía da arca, não saía da igreja, mas de repente começou a se engraçar com as coisinhas para aqui e para ali, e foi afastando da igreja, e hoje está gelado, está frio, está morto espiritualmente. Mas Jesus está te convidando a voltar para a arca. Vem para a arca, volta para a arca, porque na arca há vida, na arca há esperança. Mesmo em tempos de crise, em tempo de pandemia, há esperança na arca, e Jesus tem vitória para mim e para ti. Volta para a igreja. Aleluia. Na arca, Noé entrou na arca há desentendimento, há hipocrisia na arca, há fingimento, há confusão. Mas nós não devemos confundir as atitudes dos irmãos com a sua identidade em Cristo. Somos uma família e precisamos superar os conflitos do dia a dia. Na arca tem tudo, irmão. Noé enfrentou conflitos na arca. Tinha várias espécies de animais, mas Noé superou todos eles. Agora imagina 150 dias com tanto tipo de animais, as pessoas ali dentro com ele. Como é que não era o alvoroço dentro daquela arca? De cada espécie ali tinha um casal. Mas é assim, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que o maior pecado que existe dentro da arca, dentro da igreja hoje, é a hipocrisia. A hipocrisia é algo que tem matado as pessoas. Jesus falava muito sobre aqueles religiosos, dizendo: hipócritas. O que é hipocrisia? A pessoa nessa noite pensar, talvez você entrou e pensou, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, quem tinha que estar aqui é nós mesmos, para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Aí tem gente pensando isso. Hipocrisia é a gente sempre achar que é melhor, achar que as pessoas são inferiores, ou até mesmo nós começarmos a dizer e falar e não fazer. Hipócritas. Porque é melhor você fazer e demonstrar com as suas atitudes do que falar aqui e descumprir lá. Porque o que tem de pessoas escandalizadas lá fora, de gente que dizem ser crente, ser ovelha, mas são hipócritas, porque eles falam aqui, mas não cumprem nada que está falando. Coloca um fardo pesado sobre os ombros do irmão, acusa o irmão, fala que o irmão é fofoqueiro, porque fofoqueiro é algo que é aparente, todo mundo consegue ver, mas ele é tão hipócrita que o pecado que ele comete em oculto, ninguém sabe, ele fica calado. Isso é hipocrisia, e nós precisamos tomar cuidado, porque todos nós somos dotados de defeitos e mais defeito, e é só as misericórdias de Deus para nos garantir vida e vida com abundância. Então, em nome de Jesus Cristo, toma cuidado e não aponte os defeitos de ninguém, porque estamos na igreja, na arca, mas na arca tem problema, e esses problemas precisam ser solucionados. E só vão ser resolvidos quando nós passarmos a olhar para dentro de nós e entendermos que cada um de nós precisamos melhorar. Temos que deixar esse negócio: fulano está fraco, fulano é um crente ruim, olha lá, eu não suporto ver aquele irmão. Isso não funciona. Crente que vai morar no céu, ele entende e suporta o mais fraco. Ele entende e suporta aquele que é mais fraco. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus fechou a porta quando ele entrou na arca. Deus fechou a porta. Agora olha para o seu irmão e diga assim para ele: o que ele fechou foi pequena diante da porta que ele vai abrir para você. A porta que ele fechou foi pequena diante da porta que ele tem para abrir na sua vida.
É por isso que eu estou dizendo, Ele fechou porque te ama, porque Ele quer preservar você. Agora, depois que a porta foi fechada, tão pequena que ela é diante da grande porta que Deus vai abrir. Você queria um emprego, Deus vai te dar uma empresa. Você queria um carro, Deus vai te dar uma limusine, vai te dar uma frota de carro. Você queria um lote, Deus vai te dar uma casa mobiliada. Você pediu para Deus uma casa, Ele vai te dar uma mansão. Sabe o que é isso? Quando Ele abrir a porta, não existirá ninguém que vai impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então não se entristeça pela porta que Ele fechou, porque Ele fechou porque te ama, mas a porta há de se abrir. Fica na arca, fica na presença de Deus, porque há esperança em tempos de pandemia e dificuldade, e Deus está trabalhando em nosso favor. Segunda verdade, só dentro da arca Noé poderia preservar a sua vida e a sua família. É só na arca que nós poderemos preservar a nossa vida e a nossa família. Não há outro escape. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse 1:12, que Deus vai se revelar a João, estando na ilha de Pátimo. Ele vai revelar como grande eu sou. Mas no versículo do capítulo 1, versículo 13 e 20, ele vai falar sobre as 7 igrejas e dos 7 anjos. Ele vai falar da visão que João teve sobre 7 estrelas, que representa aí os anjos da igreja, mas ele vai fazer questão de falar de 7 castiçais, que representa as igrejas do Senhor na face da terra. Deus faz questão nessa noite de dizer para mim e para você, que é na igreja que você vai encontrar harmonia, é na igreja que você vai encontrar refúgio e fortaleza, é na igreja que Deus tem uma bênção especial para nós. Então não deixe a arca, não deixe a igreja por nada. Fora da arca só havia destruição, desespero. O povo gritava, o povo se lamentava, os animais morriam. Mas a Bíblia vai dizer que a família de Noé teve salvação. Estavam salvos, estavam seguros. Por quê? Porque estavam na arca. O Senhor é poderoso, querido. Não vamos dizer que a salvação só acontece aqui, não. Por quê? Porque até mesmo o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e opera em todos os lugares que Ele quiser. Mas nós também não podemos deixar de nem esquecer que Deus usa e faz milagres acontecer aqui dentro da casa dEle. Todos os dias Jesus continua manifestando, salvando e preservando-nos de todo o mal. Fica na arca, fica na presença. Agora veja bem, no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1, a Bíblia diz que Deus enviou o vento e as águas pararam. Deus enviou o vento, o seu vento, e as águas se acalmaram, quietaram. O mundo estava vivendo agonia, quem estava lá fora já tinha morrido, mas a ordem de Deus agora é para que cesse o dilúvio. Tudo tem um começo, um meio e um fim, e Deus estava ordenando que todas aquelas águas se aquietassem. Mas é na arca, é na igreja que nós vamos ter segurança e vamos ser guardados por Jesus. Então aconteça o que acontecer, não saia da igreja, não saia da presença do Senhor. Terceira verdade, Deus da arca. Noé teve que dividir espaço com animais e até o fim do dilúvio, dentro da arca. E nós estamos falando da arca representando a igreja. Dentro da igreja, nós precisamos entender que em Atos capítulo 20, versículo 29,
Paulo vai dizer assim, que depois da sua partida, viriam lobos cruéis. Paulo está dizendo que depois da partida dele, em Atos 20, 29, viriam lobos cruéis. Se nós olharmos em Tiago 4, 11 e 12, não devemos falar um dos outros. Noé estava com uma situação complicada dentro da arca, porque ali havia vários animais. Havia algumas pessoas com ele, 7 pessoas. Mas nós temos que aprender a conviver dentro da arca. Porque você e eu sabemos que dentro da arca, nós precisamos aprender a dividir o espaço que Deus nos colocou aqui. E não podemos entrar em contendas, não podemos entrar em confusão. Nós precisamos entender uns aos outros, e como Tiago está dizendo, não devemos falar um dos outros. Igreja não é lugar de apedrejar, igreja não é lugar de perseguir, mas se alguém persegue, se alguém apedreja, não tem problema, ore por ele, interceda por ele, ganhe ele para Jesus, ame essa pessoa, porque é desse jeito que nós vamos vencer. Com a igreja não é diferente. Tem pessoas que entram na igreja, irmão, com atitudes estranhas, não é verdade? Tem cada tipo de pessoa que nós deparamos dentro da arca, com cada tipo de atitude que você diz, meu Deus, de onde é que saiu essa pessoa? E o que nós vamos fazer? Precisamos aprender a suportar e amar essas pessoas até o fim. São pessoas de atitudes contrárias, estranhas, diferentes, mas mesmo assim nós precisamos continuar, como igreja de Deus, suportando e amando essas pessoas até o fim. Porque Noé, ele suportou tudo. Porque falar que Noé entrou na arca é simples, mas viver o que ele viveu em 150 dias de dilúvio não foi brincadeira. Estar na igreja é bom demais, mas falar o que nós enfrentamos a cada dia dentro dela, só a gente é que sabe. Mas só prevalece, só vence aquele que está em Deus. Então a verdade é essa, Noé teve que dividir o espaço da arca até com os animais. E nós precisamos entender que a Bíblia vai dizer o seguinte na parábola do joio e do trigo. Jesus propôs esta palavra dizendo que cresceu o joio e o trigo. Aí alguém vai dizer assim, então nós podemos arrancar o joio. Jesus disse não, deixa crescer junto, porque vai no caso de arrancar o joio e vai abalar o trigo. Já viu aquele caso, se mexer na minha família, mexe comigo. É a ovelha negra, é aquele que é de costumes e atitude totalmente errônea, só vive fazendo coisa errada, mas se o pastor for lá e arrancar, mesmo ele se intitulando como um lobo dentre as ovelhas, aí alguém vai dizer, não, aí eu vou sair. É por isso Jesus disse, olha, faz o seguinte, suporta, continua amando, continua abraçando, e deixa crescer junto, porque no dia da colheita, eu virei, no dia do arrebatamento, então eu vou separar o bode das ovelhas, e vou separar o joio do trigo. O trigo vai ser separado e vai ser colocado no celeiro, mas o joio vai ser queimado no fogo, para saber que existe um Deus que age com justiça. Mas o nosso papel como igreja é abraçar, entender e compreender. Não é fácil, não é fácil. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, e eu que decido perdoar o meu irmão, eu é que decido pedir perdão. Não pense que você vai acordar sentindo desejo de perdoar, que isso não vai acontecer. É atitude. Decida, perdoe, porque dentro da igreja
dentro da arca existe diversidade de pensamentos e atitudes diferentes, mas vence aquele que ama, aquele que abraça e vai até o fim e deixa nas mãos de Deus, porque como a palavra da parábola do joio e o trigo de Mateus 13, 24 a 30 falou, nós precisamos entender que esta obra de separação, quem faz é Jesus, não somos nós. Quarta verdade, só dentro da arca estamos livres das tempestades destruidoras. O mundo está vivendo um caos, o mundo está vivendo uma grande pandemia, mas dentro da arca, Deus tem nos guardado e nos sustentado. A Bíblia vai dizer em Mateus 7, 24 ao 27, fala dos dois alicerces, vai falar de uma casa que foi construída na areia. Areia representa instabilidade, mas a rocha representa segurança e firmeza. Há muitos que já caíram, há muitos que já morreram pelos vendavais, as turbulências que o mundo tem proporcionado, mas aqueles que estão na arca, estão simbolizados aquele que foi construído a casa sobre a rocha, e os ventos, trovões e tempestades estão vindo, mas a família de Noé, no dilúvio muitos morreram, todos pereceram, mas a família de Noé estava segura e guardada dentro da arca. Só dentro da arca nós verdadeiramente estaremos seguros. Todos os dias nós também temos que enfrentar tempestades, todos os dias, muitas lutas, adversidades que passamos nessa vida, mas quando estamos dentro da arca, Jesus nos faz superar todas elas. É na arca que nós vamos vencer, é na arca que nós vamos ter segurança. É por isso que o tema é esse: não saia, não deixe a arca, não deixe a igreja, não deixe Jesus por nada, permaneça firme na presença de Deus. É interessante, igreja do Senhor, que o povo gosta muito de resultados, não é? A pessoa gosta de ver um bom pregador, resultado. As pessoas gostam de ver um cantor cheio da unção, cheio da graça. As pessoas gostam de olhar e ver as habilidades que Deus dá e dizer que coisa linda, mas ninguém está olhando para a semente. Todos gostamos de ver as habilidades, mas ninguém consegue ver a semente. Sabe o que isso significa? Ninguém percebe o início do ministério de ninguém. Ninguém percebe as lágrimas que você derramou. Ninguém percebe que mesmo quando a porta foi fechada, não existia agenda, não existia ninguém que queria te ouvir, e você ainda mesmo com a porta fechada, permaneceu fiel a Deus, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém viu você nos bastidores, quando você de madrugada orou, quando você clamou, quando você fez um jejum, quando você subiu um monte para falar com Deus. Ninguém viu isso, mas o povo gosta de resultado, o povo gosta de ver aquilo que está acontecendo, mas ninguém quer saber do processo que você teve que passar para chegar até aqui nessa noite. Mas uma coisa é certa: se Deus fechou a porta, fica tranquilo, porque Ele fechou porque te ama e porque está trabalhando na sua vida, e no final esse vaso vai ser vaso de honra, e vai ser vaso de honra na presença de Deus. Fica na presença, fica na arca, permaneça-se fiel.
independente de qualquer coisa, fica na arca. Ainda que ninguém te percebe, ninguém te vê, fica tranquilo, porque Jesus está agindo. Na arca nós temos segurança. Quantas pessoas já abandonaram a arca? Quantas pessoas já abandonaram a igreja? Quantas pessoas que acreditavam, mas por uma armadilha, uma cilada, saíram da igreja, saíram e deixaram Jesus. Mas ainda bem que você está aqui, na casa de Deus. Ainda bem que você ainda tem consciência. Nós podemos concluir nessa noite dizendo: a igreja é a nossa arca, nossa cidade de refúgio. Por isso não abandone a arca. Lembre-se que Jesus está conosco nessa arca chamada igreja, e por isso temos a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Deus. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fica na igreja, fica na presença, fica adorando, vai glorificando, vai bendizendo. Sabe por quê? Jesus está trabalhando, Jesus está agindo, Jesus está trazendo renovo, Jesus está trazendo esperança, mesmo em tempo de pandemia. Jesus ainda traz esperança para quem está ligado nessa videira, quem está conectado com o céu, quem está ligado na glória. Esse aí, meu irmão, não tem nada e nem ninguém que vai fazer ele parar. A igreja é lugar de segurança, refúgio e fortaleza. Agora o mundo lá fora está vivendo um verdadeiro caos, uma verdadeira tragédia, verdadeira insegurança. Estão morrendo a cada dia milhares e milhares de pessoas. Há 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual. Existe uma morte chamada morte espiritual. Existe outra morte chamada morte física. Existe uma terceira morte chamada morte eterna. E quantos estão morrendo? Quantos morreram espiritualmente? Quantos morreram fisicamente? E eternamente estão mortos em seus delitos de pecado. Mas é uma coisa, eu te digo nessa noite, para nós encerrarmos: não deixe a arca. A igreja, para que ir na igreja? É inexplicável o que Jesus faz aqui. Todo crente deve congregar. Não deixa de congregar, como a Bíblia diz que é costume de muitos. Não entra nessa ondinha: eu vou ficar em casa, eu vou assistir na televisão o programa fulano de tal. Não dá para comparar a diferença de estar na igreja. Isso aqui é inexplicável, é a comunhão, é o aconchego, é o que Jesus fala, é o que Jesus toca, é o que Jesus faz, é o que Jesus realiza, é o que Jesus entrega, é o que Jesus faz promessa, é o que Jesus levanta. Jesus faz coisas grandes na igreja. Fica de pé, igreja do Senhor. Mas coloca no teu coração, aconteça o que acontecer, mesmo com toda a crise, com toda a turbulência, com todo período que estamos vivendo em tempo de pandemia, crise, há esperança para aqueles que estão na arca. Não saia da presença. E se você está fora da presença de Deus, volte, venha para a casa do Pai. Talvez você caiu, talvez você não tem mais força, porque o mundo
com os seus atrativos, te destruiu. Talvez você hoje está sentindo nada, mas Jesus está mandando te dizer: volta, vem depressa, porque o Pai ainda está de braços abertos, e a arca ainda está de porta aberta. A igreja ainda não fechou-se esta oportunidade para mim e para você, porque enquanto há vida, há esperança. Então venha para a arca, venha adorar conosco, venha reconciliar com o Pai, vem fazer uma aliança com Jesus. Senhor eterno e glorioso Pai, neste momento eu quero orar e interceder por aqueles que aqui estão, e por todos aqueles que irão nos assistir agora, por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles, ó Pai, que estão afastados, aqueles que se distanciaram da tua casa, dizendo: não tem nada a ver, não tem problema, é só um tempo, eu vou dar um tempo. Não faça isso, volta depressa, porque Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus tem algo para fazer na tua casa. Ah, meu amigo pastor, mas eu caí, eu estou prostrado, eu não tenho força. Mas Jesus diz que aquele que caiu, levanta, e Jesus está estendendo as mão para você, e Jesus está mandando eu te dizer nessa noite: lembra das promessas que Deus te fez na arca, lembra das promessas, lembra da profecia, que tu seria uma bênção, e que tu levaria a mensagem, a palavra, através do louvor, através da ministração, através, aleluia, das tuas mãos e os teus pés, você seria bênção na vida das pessoas. Deixa eu te falar, esta promessa ainda está de pé. Jesus está mandando te dizer: levanta, sacode a poeira, põe de pé, porque Deus está falando contigo. Volta para a arca, procura o teu pastor, procura a tua igreja, volta depressa, porque Jesus está lhe chamando, Jesus está curando esta ferida. Você que foi ferido na arca e achou melhor sair da arca, volta e reconcilia, pede perdão, e Jesus vai restituir tudo na sua vida, como fez na vida do filho pródigo. Eu profetizo um milagre, eu profetizo uma bênção sobre a tua casa. Não haverá morte sobre a tua família, não haverá escassez da presença de Deus sobre o teu ministério. Haverá, aleluia, o selo do Espírito Santo. Os filhos da promessa serão cheios da graça. Eu profetizo vida, renovo e fortaleza, em nome de Jesus. Recebe esta palavra e esta vitória, em nome de Jesus.